Feche os seus olhos. Volta agora para o seu coração, para o seu espírito. Pai, nós oramos, invocamos a manifestação do Senhor aqui nesse lugar. Que o Senhor possa falar conosco, ministre em nossos corações, abra os nossos olhos, aquece os nossos corações, dai-nos entendimento, traga vida, revelação, sabedoria, do pleno conhecimento da verdade. Abençoa cada um dos irmãos, nutre eles, alimenta eles. Ó Deus, eles são teus filhos, eles são o teu rebanho. E eu oro para que eles possam ser alimentados, nutridos, fortalecidos e abençoados poderosamente nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. E essa semana eu esqueci de falar para vocês, nós iremos orar pelas células, pelos líderes e pelas nossas células, pelo anfitrião, por cada participante da célula. Então, se você quiser participar comigo, a partir de terça-feira estarei orando pela sua célula e conto com aqueles que podem estar conosco aqui, amém? Dito isso, queridos, hoje a palavra muito poderosa, abençoadora, e tem a ver com o que eu falei aqui. O título dela é o contraste entre o Monte Sinai e o Monte Sião. Sinai aponta para a lei, Sião aponta para a graça. Sinai aponta para a velha aliança, Velho Testamento em partes, e o Sião aponta para a nova aliança, Novo Testamento aponta para a graça. Há uma diferença, amém? Nós vamos ver lá o texto que está lá em Hebreus, capítulo 12, do versículo 18 até o 29. Mas, eu vou começar de trás para frente, assim como o pastor Luiz fez, eu vou fazer também. Vamos falar a partir do verso 26, Hebreus capítulo 12, verso 26. Diz assim: aquele cuja voz, vamos fazer silêncio todos? Aquele cuja voz abalou, então a terra. Agora, porém, ele promete, isso aqui está falando de Deus, que Deus falou e abalou a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez, por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Aí você pode falar, então Deus, ele abala muitas vezes a terra e abala o céu. Ora, esta palavra ainda, uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Ou seja, existem coisas que são abaladas e devem ser abaladas e devem cair, e coisas que não são abaláveis, que são firmes, permanentes. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, fala assim, eu recebi um reino de Deus, e o reino de Deus é inabalável. Retenhamos a graça. Retenhamos a lei? Retenhamos os mandamentos? O que está escrito aí? Retenhamos a graça. Por isso recebemos nós um reino inabalável. Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus. Ou seja, nós vamos reter a graça, para nos tornarmos inabaláveis, e pela graça, nós servimos a Deus, de modo agradável. Então tem como servir a Deus de modo desagradável e de modo agradável. Agora, vocês lembram da palavra agradável na Bíblia? Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé em quê? A fé na sua obra ou a fé na obra de Cristo, a cruz do Calvário? A fé na obra de Cristo, lá na cruz do Calvário, amém? Então olha só, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia. Mas olha só, e Deus ele é fogo consumidor. Pastor,
Pastor, Mas fogo consome fogo? Fogo consome fogo? Não. Quando junta duas labaredas de fogo, o fogo aumenta. Olha para o seu irmão e fala assim: meu irmão, você é pedra viva, você é filho amado de Deus, santo, servo, mas você é labareda de fogo. Eita, glória a Deus! Eita, tem uns irmãos pentecostal que já falam labareda, já está assim, né? Hoje eu estou de jovem, vocês viram aqui, né? Radicais Livres, estou de camiseta para... Amém? Queridos, então, eu quero falar para vocês uma coisa. Você sabia que, preste atenção aqui comigo, em vários textos bíblicos, há uma relação de inabalável. Quem é inabalável, quem está firmado no reino, ele é produtivo em Deus. Preste atenção aqui. Isso aqui não está na revista. Está em certo modo, mas eu estou traduzindo aqui para você. Quem se torna uma pessoa inabalável? E já vou chegando no ponto crucial. O inabalável é aquele que não é que está firmado na lei, é o que está firmado na graça. É aquele que confia não na obediência dele, mas confia na obediência de Cristo. Quem confia na obediência de Cristo, quem confia na obra do Calvário, ele se torna inabalável e se torna abundante na obra do Senhor. Ei. Agora o inverso. Vamos para o inverso? Aquele que é sempre abalado, circunstâncias vêm, ele é abalado, ele cai, ele desanima, ele para, ele retrocede, ele emburra, ele fica magoado. O que ele faz? A primeira coisa, deixa de servir. Pastor, mostra para mim. Eu vou colocar um texto aqui para mostrar isso para você. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Vamos lá. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Você sabe o que significa o firme aí? Que está sentado, firme, imóvel, constante, inabalável. Mas coloca o 57, perdão, coloca o 56. Você diz, como que começa? Você tem que ver o contexto, coloca o 56. O computador está lento. O aguilhão da morte é o pecado. Aguilhão é o ferrão da morte. É o pecado. Agora, é forte isso. E a força do pecado é o quê? A lei é boa, eterna e perfeita. Mas a lei veio para mostrar o caráter de Deus e para mostrar as minhas falhas. A lei não é capaz de te salvar. Somente Jesus Cristo foi capaz de te salvar. A lei, ela é eterna, ela não passa. Mas para nós que morremos e nascemos de novo, morremos juntamente com Cristo e ressuscitamos juntamente com Cristo, a lei passou. Nós estamos agora debaixo da lei do Espírito e da vida. Agora nós somos guiados pelo Espírito. E aquele filho que tenta viver pela lei, ele vai dar força para o pecado na vida dele. Era como se eu falasse para vocês, não olhe agora para o meu sapato. Tem um negócio aqui no meu sapato que eu escondi, que eu não quero que vocês não vejam. Vocês estão tudo doidos para ver o meu sapato agora. Vocês nem tinham reparado. Mas eu coloquei uma lei. A lei vai te chamar a atenção. Vai mexer com sua carne. Mas sigamos adiante. Olha só, verso 57. Graças a Deus que nos dá a vitória. Como que é a nossa vitória? Como que é a sua vitória? Como que é a minha vitória? É pelo meu esforço? É eu fazendo a obediência da lei? É eu praticando os 603 mandamentos, que não são 10. Falta 603 que você não sabe.
que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala assim: a minha vitória é pela obediência de Cristo. Mas sigamos, aí chegamos agora no versículo que eu estava falando. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes. A palavra firme fala de estar sentado. No grego fala de estar sentado. Sentado te remete a quê? Cristo está sentado à destra de Deus Pai, porque Ele, como sumo sacerdote, completou a obra. Há uma obra que está completa. Há uma obra que está sendo feita. Ele intercede por nós. Ele nos salva completamente, que é o processo de transformação que eu falei para vocês. Mas aqui está falando da obra consumada. Então, quem que é firme? Quem está entendendo que você está juntamente com Cristo Jesus sentado nas regiões celestiais e que Ele consumou toda a obra para a sua vida. E sempre abundante. Agora vamos lá. É o que eu falei para você. Por que algumas pessoas desistem de trabalhar e servir a Deus? Vão bem, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos. Chega uma hora que ele para. Porque ele é abalado. E Deus faz questão que aquilo que possa ser abalado, seja abalado e caia. É chance. Vou te falar uma coisa para vocês, é graça. Porque é melhor você restaurar, arrumar e se preparar para que quando Ele te chamar, você apresente para Ele uma obra inabalável. E olha só, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eita, está falando de uma recompensa. Que o vosso trabalho não é vão. Queridos, a palavra de Deus também diz, lá em Mateus capítulo 7, 24, fala também de um fundamento. 2 homens, ambos construindo. Um construiu a sua casa na rocha, em Cristo. Veio enchente, ventos, forte chuva e a casa não caiu. Ela foi checada e ela permaneceu inabalável. Mas um outro que edificou em cima de outra coisa foi abalado. Deixa eu te falar algo, preste atenção. A sua vida cristã e a minha vida cristã, ela tem que ser edificada de acordo com a nova e eterna aliança. Quando eu venho aqui pregar, eu tenho 2 tipos de sermãos que eu posso vir pregar. Tem 2 tipos de pregações que eu posso vir aqui. Uma é falando da lei, colocando medo, condenação, culpa. E a outra falando do Evangelho. Mas mesmo quando eu falo do Evangelho da graça, eu posso vir na minha dependência, cheio de temor e medos e angústia, pregando sem querer. Posso até pregar o Evangelho sem querer, mas eu posso vir aqui pregando debaixo do descanso, sabendo que toda a obra é do Senhor e que Ele vai me capacitar a fazer, porque Ele me chamou para isso e assim Ele vai fazer. E vem debaixo do descanso, e aí a vida. E aí essa obra é a obra que é construída sobre a rocha. E ela permanece. E um dia será contada diante do tribunal de Cristo. E aí vem ventos fortes e ela permanece. Amém? Olha só. Mas o que é você edificar a sua casa sobre outro fundamento que não seja Cristo? É quando você está edificando algo para si, na sua força, no seu entendimento e para a sua glória. Ou seja, é quando você está fazendo algo para Deus, cheio de justiça própria. É quando você está fazendo algo para Deus, para você. A palavra de Deus diz que todas as coisas é por meio dele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E assim tem que ser. Firmada aonde? No Senhor, em Cristo. Mas vamos lá.
Olha só outro texto que diz, 1 João capítulo 2, verso 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus. Nós andamos segundo a vontade de Deus agora na nova aliança. Nós andamos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Olha só, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aleluia. Olha só. Então nós temos que ver aqui, no texto de Hebreus, que Deus abala. E diz que Ele abala a terra e abala o céu. Mas que céu? Ele abala o segundo céu, que é onde tem os principados e potestades. Ele checa. Irmãos, algo que Deus está falando muito comigo, é que nós precisamos ter realidade. O mundo espiritual reconhece realidade. Nós podemos esconder, mas o mundo espiritual reconhece a realidade. Então ele diz no texto que ele abala, né, os principados e potestades, assim ele faz, ele destrona, ele destrói, ele desfaz obras malignas no segundo céu. O primeiro céu é esse que nós vemos, a nossa atmosfera. O segundo céu é um céu invisível, que tem os principados e potestades, que é onde as batalhas é entre anjos e principados e potestades, no qual Daniel se referiu. E tem o terceiro céu, que é onde que está o trono de Deus. Antes de Jesus subir lá com sangue, Satanás, ele assistia diante de Deus. Ele poderia acessar o terceiro céu e chegar diante de Deus. Tanto é que ele fez isso e requereu, né, a vida de Jó. Mas uma vez que Cristo Jesus veio, morreu, e Ele levou o sangue dele precioso para o tabernáculo celestial, que existe um tabernáculo no céu, e Ele aspergiu o sangue, Satanás não pode mais entrar lá, porque agora você tem um advogado à destra de Deus, que fala a seu respeito. E quando você crê que Jesus Cristo é o seu Salvador, mas não só o seu Salvador, Ele é o seu fundamento, e quando você confia na obediência dEle, e anda pela graça mediante a fé, exaltando a obra dEle, você desfruta do reino inabalável, que está no terceiro céu, vindo para a terra. Venha a nós o vosso reino. Aí sim, você vive uma vida inabalável, apesar das adversidades. Nós seremos checados. Nós, como videira, já fomos checados inúmeras vezes, mas a obra permaneceu. Já tivemos lutas, os mais antigos aqui que sabem, fomos checados, permaneceu, a obra permaneceu. Aliás, ela foi purificada. Aquilo que tinha que ser queimado, foi queimado. Aquilo que não tinha que estar no nosso meio, saiu do nosso meio. Tanto é que hoje nós vivemos um ambiente muito mais saudável, familiar, ungido, os irmãos mais antigos aqui que sabem. Um ambiente muito, mas muito melhor. Mas olha só, então nós vemos que o propósito desse abalo é para que as coisas que não são abaladas permaneçam, né? Mas aquilo que é abalável deve ser abalado. Queridos, muitas vezes eu lido com casamentos aqui, e tem hora que o casal chega destruído. Acabou. Pastor, acabou, e agora? Eu falei, olha, mas você crê que Deus pode fazer? Creio. Então esse é o melhor começo. Porque tem hora que Deus tem que desfazer para construir algo. Tem hora que uma casa realmente ela tem que ser derribada, porque ela tem lepra nela, foi edificada da maneira errada. E sempre quando você edifica na sua justiça própria, você vai ficar frustrado com o seu irmão. Todo líder que lidera confiado na justiça dele, ele vai comparar, vai exigir e vai ser decepcionado pelo seu líder, pelo seu discipulador, pelo seu pastor. Por isso que aqueles que servem, sirvam ao Senhor. Sirvam a Deus, não olhando para homens, porque aquele que olha para o homem e condena o homem, ele está no terreno movediço, e logo, logo vai ser abalado, e pela graça de Deus, vai cair, e vai dar tempo dele construir algo, que vai ser eterno e inabalável diante do Senhor. Irmãos, quantas coisas inabaláveis permanecem em sua vida?
esteja certo de que o seu casamento tem uma base inabalável. Suas finanças, seu ministério, cada aspecto de sua vida estejam firmados numa fundação inabalável. Qual que é esse lugar? Monte Sião, que nós iremos falar aqui agora. Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor. Confia em quem? Nele? No pastor dele? No discipulador dele? No líder dele? Não digo você confiar nele como homem de Deus, mas quando você coloca a expectativa que um homem vai te salvar, está errado. Por que alguns irmãos saem? Porque colocam a expectativa que o discipulador vai salvar ele. Aí o discipulador não foi lá para dentro da casa dele morar e ajudar ele a vencer aquela luta. Ah, então agora eu vou sair, porque eu estou emburrado, porque agora eu precisei, ele não veio aqui na minha casa, me cuidou, pegou no colo, me levou para... Os que confiam no Senhor. Eu estou aqui para apontar o Senhor. Eu estou aqui para te aconselhar, eu estou aqui para orar por você, mas eu não estou aqui para segurar você e te carregar para o resto da vida, não. Em algum momento eu posso pegar na sua mão e te levantar, mas eu não consigo. É Deus, é papel de Deus. Eu tenho que ensinar a orar, eu tenho que ensinar a ler a Bíblia, eu tenho que ensinar a depender de Deus, a confessar a palavra, a chamar a existência do poder do reino inabalável na sua vida. Eu estou aqui para te levar a ser maduro. Eu não posso te tratar como uma criança. Estava hoje no prédio, lá no meu parte da minha casa, e aí os meninos ficam jogando bola lá. Aí quando junta todos lá embaixo, aí é um campeonato mundial de futebol. Aí é aquele campeonato mundial, e eles ficam brigando, e faz um gol e grita, e sai correndo, assim, é a coisa mais boa que tem. E aí, assim, quem é rapaz aqui, né, quem é os homens aqui que gostavam de jogar futebol, é quando junta os meninos tudo na rua lá e vira um campeonato mundial. Só que tem uma criança lá que eu fiquei com dó dele, me compadeci dele. Porque a mãe dele está tratando ele de uma maneira para ele ser infantil eternamente. E aí ele errou um negócio lá e ele começou a chorar, eu vou chamar minha mãe aqui para danar com vocês. E o menino já tem uns 10 anos. Querendo que a mãe fosse lá para resolver. E a mãe volta e meia, ela desce para resolver essas questões pequenas. Ah, foi lateral, não foi lateral, foi gol, não foi gol. Ah. Eu estou aqui para te ensinar a ser maduro, inabalável e buscar o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, ser cheio do Espírito, porque aqueles que são nascidos de novo andam pelo Espírito. O Espírito Santo te ensina todas as coisas. João 14, 26. O Espírito te ensina todas as coisas. Eu não estou aqui, deixa eu te falar uma coisa. Tem pastores que vão querer colocar medo em você e vão fazer você dependente do pastor, porque se você se torna dependente de mim, eu vou abusar de você. Eu vou exigir coisas de você. E eu vou te segurar aqui, trazendo medo. Oferte, porque senão o devorador vai te pegar lá na esquina. Traga o dízimo, senão o migrador, o cortador e qualquer coisa, o motosserra, e traz até outros demônios, vai te pegar ali, devolva o dízimo. Não, querido, deixa eu te falar uma coisa, traga o dízimo, porque você sabe que Ele já te abençoou com toda sorte de bênção. Traga o dízimo com gratidão, oferte, porque você serve um Deus bondoso, generoso, e você quer, retribuir. Esse que lida com a ovelha desse jeito, o reino é abalável. E Deus checa. Porque um dia todo o caos irá desaparecer nessa terra. E Ele virá e reinará durante 1000 anos. Estabelecerá o seu reino com cetro de ferro. E tudo que é abalável vai ser destruído. Porque Ele vai reconstruir algo eterno, permanente. Novos céus, nova terra, a nova Jerusalém estará aqui. E um dia não vai ter nada abalável, tudo vai ser realidade. E nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo. João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai o enviará, em meu nome, esse vos ensinará. Vos ensinará. Todo mundo junto, vos ensinará. E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Eu estou pastoreando uma igreja de homens e mulheres
maduros e que vão amadurecer mais e mais, de glória em glória, até a estatura do varão perfeito. Vai ser como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, eu estou olhando para alguém que é maduro, que é inabalável, que está no monte Sião, que não se abala. Aleluia, aleluia. Permaneça no monte Sião, na graça, confiado na obra de Cristo, na cruz do Calvário. E Hebreus 12, 28 diz que nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Então quem está debaixo do reino de Deus? Por isso que o Senhor diz, faz oração do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Aí se torna inabalável. E olha só, a graça é a graça que nos leva a sentir a reverência e o santo temor. A graça nos ensina o verdadeiro temor do Senhor, não o temor que procede da escravidão. Romanos 8,15, coloca aí para nós. Você e eu não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Nós não estamos debaixo da lei, porque a lei que é o espírito de escravidão. Por quê? Porque quando você erra, você fica com medo de ser condenado, julgado. Olha aqui para mim. Não peque, mas você vai pecar. Não erre, mas você vai errar. Não adianta eu falar para você: não faça, não faça, não faça. Você vai cair. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Fala todo mundo sim. Sim, claro que vamos errar. Por isso que Cristo veio e morreu e removeu de nós. Hebreus capítulo 8, verso 12. Das suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. O sangue resolveu o problema do pecado. Pastor, então eu posso sair pecando? Não, porque a consequência Deus não tirou para o seu bem. A consequência Deus não tira. Peca e haverá uma consequência. Mas perante Deus você está perdoado? Tá. Você pode voltar a orar e clamar: Ele ajuda? Ele vai te ajudar? Sim. Porque você agora é um filho. Está lembrado do filho pródigo, que errou e depois pôde voltar? Porque ele era filho. Mas, olha só, nós não devemos viver debaixo de temor. Quem vive no monte Sinai, que é a lei, ele vive debaixo de temor. Se acertou? Bom, mas se errou, juízo. Aí você até faz, você até devolve o dízimo, aí você até lidera, mas você lidera debaixo de medo. Ei, olha aqui para mim. Você acha que Deus quer relacionar com você com medo? Ele diz: seja liberto do espírito de escravidão que produz medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus quer que nós sirvamos com alegria. Ele quer que eu venha aqui pregar com alegria. Ele quer que eu dê aula terça-feira na escola da família com alegria. Ele quer que eu venha aqui na oração de manhã com alegria, porque eu sou grato a Deus, e porque Ele me ama, e porque o sangue dEle cobre os meus pecados, e por causa de tamanha graça, o que eu tenho que responder é manifestando, servindo Ele com paz e alegria. E quem crê diz amém. Mas agora vamos voltar para o início da palavra aí. Saia do Sinai. Hebreus capítulo 12, verso 18. Vamos agora voltar para o início do texto. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente. Não tendes chegado ao fogo palpável e ardente. E à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que tantos o ouviram, suplicaram, que não se lhes falasse mais, pois já não suportava o que lhes era ordenado. Aqui ele está falando do dia que a lei chegou lá no Sinai. Olha o cenário. Até um animal, se tocar no monte, será apedrejado.
Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Moisés, o homem mais santo, mais manso que tinha, o escolhido de Deus para levar a nação, o que trouxe a lei, estava lá e tremendo, mas diferente. Vocês estão lembrados de Pedro, Tiago e João, quando Jesus estava no monte da transfiguração? Era esse o cenário? Jesus resplandeceu de glória, cheio de luz. Aqui não, havia trevas, fogo, clangor de trombetas. Moisés ficou com medo, mas Pedro, Tiago e João não estavam com medo a tal ponto de falar assim: Jesus, vamos fazer 3 tendas aqui para Moisés, Elias e o Senhor? Faz assim, fala, está vendo que o cenário é diferente? Velha aliança e nova aliança. Sinai significa espinho, espinhoso. O espinho é o símbolo da maldição. Sinai representa a lei, e na lei somente podiam dizer amém para as maldições. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, do verso 2 até o 30 e alguma coisa, se eu não me engano, fala se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e obedecerdes os mandamentos, você vai ser abençoado, com saúde, com prosperidade, com bênção na sua casa. Mas aí coloca 14 bênçãos, depois coloca, se eu não me engano, acho que são 28 maldições, se você errar. E todos os homens erraram, não teve um sequer que cumpriu toda a lei e foi salvo pela lei. Nós somos salvos pela graça, amém? Então, a lei, trazia um medo. Moisés ficou cheio de medo. O homem mais manso da terra não conseguiu entrar em Canaã, que era Moisés. O melhor não conseguiu cumprir. Mas na nova aliança, o pior de todos pode crer na graça e ser salvo como aquele ladrão na cruz do Calvário. E entrar em Canaã, que é o verdadeiro descanso, que é Cristo Jesus. Não há nada de errado na lei, como eu falei para vocês. Ela é santa, justa e boa, mas ela não tem o poder de nos fazer justos. A lei hoje, ela serve para quem? Para ímpios. Ei. A lei tem uma serventia? Tem. Ela serve para eu pregar o evangelho lá no encontro. A lei serve para eu mostrar para a pessoa e ele entender, o ímpio entender que ele precisa de um salvador. E aí ele clama: eu quero um salvador. A lei vem para isso. A lei, ela vem para mostrar quão falho você é. Essa é a serventia da lei. Vocês estão olhando esse microfone aqui? Esse microfone, ele foi feito para um propósito: amplificar a minha voz, ó do cantor. Ele não foi feito para dar martelada. Se eu usar o microfone para dar martelada, eu vou abusar e vou estragar do microfone. Assim é a lei. A lei não foi feita para os filhos. A lei foi feita agora, ela serve na nova aliança para os ímpios, porque Jesus trouxe uma nova lei, a lei do Espírito e da vida. É quando você agora é guiado pelo Espírito, e a moralidade do Espírito dentro de você é muito maior do que da lei, porque no Espírito ele fala para você não desejar a mulher do outro, na lei fala só para você não adulterar. Então está vendo que é algo muito superior, mas você vai depender do Senhor para que você viva uma vida abundante. Mas olha só, está vendo aqui que o irmão do teclado pode subir, por favor. A irmã, né, Clara, né? Queridos, olha só como é maravilhosa a palavra. Então, quando Deus deu a lei ali no monte, havia fogo, escuridão, trevas e tempestade. Imagina o cenário. No monte, eu subi no monte Sinai. E é alto, mas lá eu fico pensando, já era um lugar cinza, aqueles montes cinza, que não tem vegetação, e aí, só que havia fogo que não iluminava, um fogo que não traz revelação. A lei, você não precisa ter revelação para você entender a lei faz, pode e não pode. Já o evangelho precisa de você depender do Espírito, para ele te revelar a graça de Deus. Aí,
no Monte da Transfiguração, Jesus resplandeceu, cheio de glória, cheio de luz. No Sinai, um animal não podia chegar, que havia morte. 3.000 morreram quando a lei chegou. Mas quando Jesus desceu do monte, 3.000 foram salvos. Quando ele veio para estabelecer um novo tempo, 3.000 foram salvos. Aleluia, aleluia. O Monte da Transfiguração aponta para o Monte Sião. No Monte Sião, nesse momento, uma nuvem luminosa envolveu. Debaixo da graça, a nuvem é de luz e não de trevas. Jesus é a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Todavia, quando a lei foi dada, a Escritura diz, falou de uma nuvem escura. Então isso mostra claramente a diferença entre lei e graça. Moisés ficou aterrorizado e trêmulo. Quando alguém vive na lei, ele anda com medo. Irmãos, nós precisamos de andar confiado que o que Cristo fez é perfeito. Saia da equação. Sempre quando você se coloca na equação, vai te dar medo. Experimenta depender só dele. Experimenta viver só para ele. Ele vai renovar a sua mente. Ele vai mudar o seu andar. Ele vai mudar a sua postura. Ele vai mudar de dentro para fora. E aí você não tem glória. A glória é só dele. Se alguém te perguntar, o que você fez para você mudar? Não fiz nada. Eu busquei, eu contemplei, eu adorei. E quando vi, eu fui mudando, e mudei. E a glória é só dele, não é minha. Mas olha só, não devemos ter medo. Não é sábio um filho andar com medo. Um filho de Deus nunca deveria ter medo. Porque nós temos agora o espírito de adoção. Deixa eu explicar para vocês. Essa adoção que a Bíblia fala é que Deus, sabendo das suas falhas, Ele te escolheu. E Ele colocou o DNA dEle, o Espírito Santo dentro de você. E Ele emprestou o nome dEle para você e para mim. E pode falar assim, ora, mas fala no meu nome. Porque todo principado, potestade vai ter que sujeitar. Porque o nome dEle está acima de todo nome, principado e potestade. Apesar das suas falhas, dos seus erros de amanhã, Deus te escolheu. E Ele falou, filho, eu me compadeço de você. Porque o nosso sumo sacerdote se compadece de nós. Romanos diz, nós não devemos andar com medo. Irmãos, o fruto do Espírito é alegria, paz, amor. Romanos 14, 17 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Comida e bebida está falando da lei, de hábitos, costumes. Tanto é que quando Jesus veio para mudar a lei, falando para Pedro que era para ele pregar para os gentios, ele trouxe comida, animais impuros. E Deus falou, aquilo que eu santifico, você pode comer. Era quebrando a lei. Falou, agora é um novo tempo, Pedro. Agora eu vim para os gentios, porque o véu foi rasgado e eu saí. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado dos judeus. Não, Ele tirou o pecado do mundo. A coisa mais louca que tem é porque pessoas estão indo para o inferno com seus pecados perdoados. Somente um não é perdoado. É o de não crer que Jesus Cristo fez essa obra perfeita. Por isso que eu e você temos que anunciar e sair pelos 4 cantos da terra, anunciando que há perdão disponível, que o sangue foi derramado e que se ele crer, ele vai ser salvo. Por isso que nós temos que anunciar com alegria e liderar com alegria e viver a vida alegres em paz.
para que as pessoas do mundo possam olhar para você e para mim, falar: o que você tem? Porque você tem uma paz, você tem uma alegria, e você está falando coisas tão boas, isso é verdade? E você vai falar assim: é verdade. E aí você vai tirar a pessoa do reino das trevas e trazer para o reino da luz, aonde não há medo. Esse é o evangelho que nós pregamos. Tem culto hoje que ainda está colocando medo, está no Sinai, está lá com Moisés, mas Jesus veio, Moisés passou, tanto é que Moisés não entrou na terra prometida, foi Josué. Josué tem a mesma raiz de Yeshua, Jesus Cristo de Nazaré, porque para entrar no descanso, só é por meio de Cristo Jesus. Só tem paz quem descansa, quem está em Sião. Só tem alegria quem está em Sião. A justiça não é a sua justiça, é a justiça de Cristo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. O reino de Deus é inabalável. Então você tem que confiar na justiça que procede de Cristo, não nas suas obras, porque senão você vai ser frustrado. Mas aí quando você entende que você é justiça de Deus em Cristo Jesus, você tem paz com Deus, porque você sabe que você é completamente perdoado. Chama catarabas, apesar dos seus erros, apesar das minhas falhas. E aí, qual que é o resultado? Alegria. Um crente não pode ser mal-humorado. Jesus não era. Jesus era alguém alegre. Alegre. Alegrai-vos. Alegrai-vos sempre. Filipenses 4:4. Oh, irmãos, eu estou cheio do Espírito. Eu estou cheio do Espírito. Eu estou cheio do Espírito. Lançando fora o medo de faltar dinheiro essa semana. Vai para o Senhor, que Ele vai te dar provisão. O medo de ver o seu casamento acabando, vai para o Senhor, e Ele vai mudar o seu casamento. Amém? A palavra de Deus diz que Moisés estava cheio de medo. O mais qualificado do Velho Testamento estava com medo e não conseguiu entrar em Canaã. O reino de Deus é diferente demais. Na lei, você tinha que ser o melhor. Mas na graça, Mateus 20:16, assim, os últimos. Por isso que competição não é bom. Eu tenho que me livrar disso, Marcos, me ajuda, ora por mim. Porque os últimos serão os primeiros. Não fica querendo ser melhor do que o seu discipulador. Não fica querendo comparar discipulador, líder, porque você é mais santo. Você está querendo ser o primeiro. E só tem um que é primeiro: Jesus Cristo de Nazaré. A briga nossa tem que falar assim: o meu irmão é melhor do que eu. Ah, se eu tivesse na posição dele, eu também falharia. Senhor, tem misericórdia dele e de mim também, porque eu estou vendo um cisco nele, e eu tenho certeza que tem uma trave no meu olho. Essa é a vida da igreja. Tenta achar virtude nos irmãos que estão ao seu redor. Tenta olhar para eles e falar assim: eu sou o pior dos pecadores. Esse é o caminho de se tornar inabalável. Porque se você é o último, está tudo resolvido. Inabalável é aqueles que estão em Sião, que anda debaixo dessa graça. Oh, Espírito Santo, como Ele está aqui. Aleluia. Adão ficou com medo. Preguei agora lá em Gurupi uma palavra, meu Deus. Quero pegar o áudio dela, viu, Marcos Vinícius? Vamos transcrever. Adão, quando pecou, ficou com medo e escondeu de trás da moita. Viu que estava nu, pegou uma folha de figueira e colocou. Tremendo. Deus vai me matar. Nem quando Adão errou, no primeiro erro, Deus já tinha preparado um cordeiro. Adão, fique em paz, já tem um animal ali. Eu já sabia, Adão. Matou o animal e cobriu a nudez. Se Adão recebeu isso, quanto mais você, que agora é casa de Deus, templo do Espírito Santo,
habitação do Altíssimo, Filho amado de Deus, ungido, justificado, santificado, purificado. O Sinai passou, se tornou um antiquado. Deus se mudou para outro monte, o Monte Sião, mas alguns querem relacionar com Deus ainda no Sinai. Agora está em Sião, mudou, a cruz mudou, é Novo Testamento e Velho Testamento. O Velho, você tem que ler ele com a ótica do Novo. Tudo que está lá é verdade, é Bíblia, mas você tem que olhar com a ótica do Novo para você interpretar. Tanto é que o Pentecostes era uma festa do Velho Testamento que celebrava o dia que Deus deu a lei. Pentecostes. Quando veio o novo Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos, o Pentecostes da Velha Aliança foi no Sinai, o Pentecostes da Nova Aliança foi no Sião. E trouxe vida. Foram cheios do Espírito. A lei hoje foi substituída pela lei do Espírito. No Pentecostes primeiro, vem uma lei escrita em tábuas de pedras. Agora, a lei, e não que está escrita no seu coração, não é a lei dos mandamentos, é a lei do Espírito e da vida. E agora você é guiado pelo Espírito Santo. Vem uma nova lei. Nós temos o Espírito Santo que habita em você. Por isso que eu te chamo para relacionar. Quando eu falo, aprenda a orar, aprenda a relacionar com Ele, aprenda a conversar com Deus. Você pode conversar com Deus na cadeira do dentista. Estava eu arrumando os dentes, estou lá na cadeira do dentista, aqueles motorzinhos, eu falei assim: Deus, obrigado, o Senhor está me dando algo que eu não podia, é muita graça. Comecei a ser cheio do Espírito, sentado na mesa do dentista. Fui agora para Gurupi, estou indo de carro de Palmas para Gurupi. O irmão dirigindo lá, colocou um louvor ungido. E eu orando em língua. E aí, minha discípula, no meio do caminho, eu comecei a chorar e ser cheio do Espírito. E aí ele falou assim, e eu estava dirigindo, você está com rinite? Está gripado, pastor? Eu falei, não, eu estou cheio do Espírito. Relaciona com esse Deus que vai te guiar por toda a verdade, vai te levar para um caminho de vida. Aleluia, aleluia. A lei foi dada no Sinai, mas o Espírito veio no cenáculo. Vós sois guiados pelo Espírito e não estáis mais debaixo da lei. Gálatas 5,18. Mas se sois guiados pelo Espírito, é forte isso, irmão. Abandona a lei. Pastor, mas a lei não é boa? É, mas não tenta viver por ela, porque não dá certo. Mas se sois guiado pelo Espírito, você não está mais debaixo da lei, você não está mais debaixo do medo, da maldição, da condenação. Fala assim, graças a Deus. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus. O diabo usa a lei para te acusar. Você sabia que o diabo, ele é um acusador e ele te acusa por meio da lei? Você fica acusado porque você não cumpriu algo que é bom. Aí ele fala, está condenado. Mas o que você tem que falar para ele? Eu estou em Cristo Jesus. O meu velho eu morreu, e juntamente com Cristo Jesus eu ressuscitei, e o sangue me cobre. Sobre mim não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que você tem que, quando você erra, fala, Deus, errei, está aqui, errei, me ajuda, renova minha mente. Eu não vou viver debaixo desse pecado, porque eu sou nova criatura e isso não combina comigo. Logo após o pecado você fala isso para Deus, e Ele vai te ajudar, até chegar o dia que você vai comportar sem ver, que você vai andar segundo a sua natureza. A sua natureza é a natureza de Deus. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, você tem uma nova natureza, a natureza divina. Anda pelo Espírito e você vai viver inabalável. Venha para Sião, já estamos acabando. Mas tem chegado ao Monte Sião, capítulo 12, verso 22. Então olha só, saiu do Sinai, vamos para o Sião. O autor aqui de Hebreus está falando, agora você está em Sião, mas tem chegado no Monte Sião. Olha onde, o que está no Monte Sião? Vê se você vai estar bem acompanhado.
e a cidade do Deus vivo. É a cidade do Deus vivo, não é mais na lei, é em Sião. Há incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, que é os santos, os filhos de Deus, e a igreja dos primogênitos, que somos nós, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus o mediador de nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio sangue, o próprio Abel, perdão. Ou seja, então por que você vai ficar no Sinai? Se em Sião tem Jesus, tem os anjos, está lá os filhos de Deus. Sião é a graça. Somente nos tornamos inabaláveis se estamos firmados no monte Sião, porque Sião representa a graça. Está lembrado do apóstolo Paulo falando lá em Gálatas, capítulo 4, verso 24 e 26, que ele mostra as duas mulheres de Abraão. Os Gálatas estavam querendo voltar para a lei, e ele fala: Gálatas, ó insensatos! Quem quer viver na lei? O apóstolo Paulo falou: você é insensato. Falou: olha, Abraão teve duas mulheres, Sara e Agar. Agar é ele tentando fazer filho na força do braço. Deus não reconheceu Ismael. Falou para Abraão: Abraão, pega o teu único filho. Ou seja, ele não reconhece Ismael. O que é abalável tem que ser abalado e tem que cair. Mas ele fala: olha, Sara é aquela que esperou na promessa. Sara tinha 90 anos para ter um filho. Ou seja, só teve porque Deus deu. Porque com 90 não faz mais não. E Abraão também com 100 não dá conta não. Nem hoje eu acho que resolve com 100 anos. Pode pegar tudo quanto é jeito. Azul, vermelho, verde. Não dá conta não. 100 não. É para mostrar que é pela fé, é pela graça. Essas duas mulheres são simbólicas. Agar representa a lei, Sara aponta para a graça de Deus. O apóstolo Paulo fala em Gálatas, eu não vou ler para vocês. Agar simboliza o Monte Sinai, na Arábia, que representa a lei, mas Sara é a Jerusalém celestial, que representa a graça. Mas aí aqui no texto, você viu que Deus fala, né, que o autor de Hebreus fala que ele é o juiz. Eita pastor, agora ele é o juiz. É o juiz para falar que você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Que o juiz é que pode falar que você é inocente. E Deus, quando olha para você e para mim, fala: ele é inocente, porque o sangue do meu filho cobre ele, e não há mais culpa e nem condenação. Romanos capítulo 8, verso 1. Fala assim: graças a Deus. A equipe de louvor pode subir aqui para nós concluirmos. Nós precisamos sim de um juiz para nos declarar inocentes e justos. Agora pois, nenhuma condenação há. Vamos ler bem alto, para ver se isso entra no seu coração e toma conta dele. No 3, 1, 2, 3. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o veredito do juiz, supremo juiz. Agora, certamente deve haver uma base muito concreta para que isso, e a base para que você seja justificado pelo juiz, é a justiça de Cristo, que nos foi dada como um dom. A justiça não é um comportamento seu, é dom de Deus. Presente. Continuando para encerrarmos. E ao sangue da aspersão que fala coisas superiores, verso 24. E ao que fala o próprio Abel. O sangue da aspersão, que é o sangue de Jesus, fala de coisas superiores, que é o sangue de Abel. O sangue de Abel fala, condena, justiça, morte. Um dia o Senhor virá. Um dia, o dia da vingança do nosso Deus vai chegar. Mas agora nós ainda não estamos no dia da vingança do nosso Deus. Nós ainda estamos no dia aceitável do Senhor. No ano aceitável do Senhor. Mas chegará o dia é um dia. Nós estamos no ano. Estamos aqui para proclamar que há perdão disponível. O sangue de Jesus fala: perdoa, perdoa, perdoa. E aqui o texto diz:
tende cuidado para não recuseis ao que fala. O sangue de Jesus está falando, há perdão disponível. Quem vive com sensação de perdão, ele se torna inabalável. Mas quem vive com sensação de condenação e culpa, é abalado. Recebe a notícia e já fica com o coração trêmulo. Ei. Recebe a notícia, você já fala, acabou minha vida. Não, recebe a notícia e fala assim, o que está acontecendo de ruim, Deus tem uma solução, porque eu sou filho amado, perdoado, justiça de Deus em Cristo, e eu estou descansando em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, de lá eu vou comandar, e esse ataque do inimigo vai cair por terra. Nós precisamos recusar toda condenação, toda acusação. Quando as pessoas não creem no perdão dos pecados, elas se colocam no terreno abalável. E se elas são abaladas, vivem constantemente inseguras. E elas temem quando a tribulação vem, porque não têm certeza que todos os seus pecados são perdoados. Se você sabe que não há mais pecado entre você e Deus, você tem um terreno sólido para embasar a sua fé, e a sua fé se torna inabalável. A nova aliança, o Senhor mandou celebrar a ceia para nos lembrarmos dele e da nova aliança, não para você lembrar do pecado que você cometeu. Mas tem muita igreja que vai ter o dia da ceia, fala, olha para dentro de você e avalia os seus pecados. Acabou. Aí você fala, não, Deus fala, olha para o sangue que foi derramado. Toma a ceia, não de maneira indigna, entendendo que ela serve para perdoar os seus pecados. Fica de pé, por favor. Efésios, capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Fala assim, eu sou adotado por meio de Jesus Cristo, e é segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Quando ele te escolheu como filho, ele resolveu o problema do pecado. Não pegue, tem consequências, mas saiba de uma coisa, quando você tem entendimento que você é perdoado, você se torna inabalável. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Aliás, você vai orar agora, fala, Senhor, remova todo o medo do meu coração, toda a ansiedade. Tem gente aqui que está com pânico, que está com ansiedade, tomando remédio. Hoje Deus vai te curar, porque você vai entender que você é completamente perdoado. Abra sua boca e fala, Senhor, eu lanço fora o medo da escassez. Eu fui incompetente, não fiz o que deveria fazer, mas Senhor, dá para mim, eu não mereço. Fala para Deus, fala, Senhor, eu falhei no meu casamento, mas Senhor, restaura o meu casamento, pela tua graça, pela tua bondade. Eu creio que o Senhor é aquele que muda um casamento ruim num casamento bom, que transforma água em vinho. Fala para Deus, fala sobre as suas finanças, fala sobre o seu casamento, fala sobre os seus filhos, fala sobre a sua vida, fala sobre o seu ministério, a sua vida com Deus, a sua vida na igreja. Fala para Deus a respeito da sua vida de oração. Fala, Senhor, eu quero lançar fora toda culpa, toda condenação. Eu quero viver de maneira inabalável, confiado completamente no Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, eu os abençoo. Eu declaro, ó Deus, que toda seta do diabo, toda dardo inflamado que tem acusado, que tem abatido os irmãos, eu declaro que eles vão cair por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro, ó Deus, que eles irão firmar, confiado completamente na obra do Calvário, no perdão dos pecados. Eles estarão em Sião e não estarão no Sinai. Eles irão andar de maneira inabalável, confiando na tua bondade, confiando no teu amor, na tua justiça, porque o teu reino
Teu reino é um reino de justiça, de paz e alegria. E eu os abençoo. Declaro uma semana poderosa, uma semana produtiva, uma semana cheia de alegria, e que você vai vencer as adversidades, as circunstâncias. Eu te abençoo e declaro que você está em Sião. E todo aquele que crê diz amém. Dá uma salva de palmas para o nosso Deus. Dá um glória a Deus bem alto. Abençoe 2, 3 irmãos aí. Declara uma semana poderosa.